Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é 24 de junho de 2022, sexta-feira, e nós vamos analisar aí os principais ativos da Bolsa de Valores. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. A gente vai fazer um panorama semanal, onde a gente vai analisar o gráfico semanal, mas também dar uma olhada também, né, o que aconteceu no gráfico diário, aqui no painel à esquerda, no gráfico semanal no painel à direita, né? Pela quarta semana consecutiva, o índice ele teve queda, né? Aqui nós estamos no mini índice, mas acaba que é a mesma coisa, né? Do índice futuro dos contratos cheios, né? Aqui nós estamos no mini contratos e os contratos cheios não tem quase que diferença nenhuma e, portanto, eles tiveram uma quarta semana de queda. E na semana passada, para a semana retrasada, entre a semana retrasada e a semana passada, houve aí um rompimento, né, abaixo dessa região de suporte, né, que foi o último fundo do gráfico semanal. Tá? Os preços vieram, fizeram um movimento de queda, fizeram um fundo mais baixo que o fundo anterior, e aí eles subiram. Eles subiram, bateram nas médias de 200 e de 20 períodos, formando um topo mais baixo que o topo anterior, e aí quando retoma o movimento de queda e ele rompe este fundo, ele confirma esse pivô de baixa. Ao confirmar esse pivô de baixa, a gente pega como referência esse pivô, né, sendo na cabeça do pivô a gente coloca a ferramenta de retração de Fibonacci para fazermos a projeção de Fibonacci. E aí nessa ferramenta de retração, a gente tem os níveis de 100%, 61.8, 50, 38.2 e 0. E aí o primeiro alvo de Fibonacci a gente coloca a retração de 61.8 na cabeça do pivô, tá? E aí na retração, e aí a retração de 100%, ela mostra qual que vai ser a próxima projeção. Então a próxima projeção aí é 94.548 pontos. Às vezes se você fizer aí no seu Profchart ou qualquer outra ferramenta, vai dar aí uns 50, 100 pontos de diferença, mas isso não tem problema. O importante é você identificar a região, né? Então aqui na região de 94.600, 94.550, entre 94.600 e 500 é o alvo, tá? Os preços estão em super tendência de baixa, né, no gráfico diário também, né, onde eles vêm caindo abaixo da média de 8, só que eles não ficam caindo ad eterno, né, eles não caem em linha reta, tá? Então vai chegar um momento que vai acontecer o que já aconteceu aqui anteriormente e já aconteceu, né, e acontece todas as vezes. Os preços eles atingem numa região aí de exaustão dessa queda e aí começa a subir. Aqui no caso eles chegaram a subir até acima da média de 20 períodos, porém os preços, mesmo indo acima da média de 20, né, no gráfico semanal eles não romperam a média de 20. Então por isso que é bom a gente fazer essa análise dupla, né, a gente olhar o gráfico diário juntamente com o gráfico semanal, né, porque aqui no gráfico diário, né, uma interpretação que poderia ser de uma reversão de tendência, na verdade se tratava de uma correção no gráfico semanal. Tá, para que posteriormente os preços vierem a cair, né, e sendo que no gráfico semanal, quem acompanhou pelo gráfico semanal viu que foi uma correção, porque os preços respeitaram a média de 20. Os preços não podem romper acima da média móvel aritmética de 20 períodos, que aqui no gráfico é essa média amarela. Tá, então, e o ideal também é que os prazos estejam alinhados. Tá? Não adianta você estar fazendo um movimento de compra aqui no gráfico diário e aqui no gráfico semanal ainda está em tendência de baixa, né? Você não sabe até onde pode ir esse movimento, pode retomar o movimento de queda a qualquer momento, tal. O ideal, o potencial de oscilação dos preços numa determinada direção ocorre quando os dois prazos estão na mesma direção, tá? Então, assim, tem gente que tem traders que gostam aí de operar. São os trades de correção, né? Que são esses movimentos aqui, ó. Quando começou a subir aqui, o camarada vai lá e entrou comprado, né? Só que você pode ver que, olha só, aqui ele formou esse pivô de alta no gráfico diário, né? Tá. Aí rompeu aqui, foi pouquíssimo, né? Subiu muito pouco e já aí voltou a cair. E sendo que
a relação risco-retorno o setup, confirmação de pivô, ele se dá o seguinte: a entrada, aqui no caso é pivô de alta, a entrada tem que ser acima do topo, né, assim que os preços confirmam um pivô, com stop aqui abaixo do fundo. Então você pode ver aqui, ó, o alvo duas vezes o risco seria em 123.176, 9.762 pontos. Isso é projeção de duas vezes o risco. Tá? A gente vai aqui em propriedades, duas vezes o risco, que é o ideal. Vamos para uma, para ver até onde iria. Tá? Uma seria aqui, ó, 118.295, 4.800 pontos. E aqui no caso você estaria arriscando 4.800 pontos para atingir 4.800 pontos. O que aconteceu? O setup foi acionado aqui no gráfico diário, né? Os preços não foram, voltaram, e o seu camarada não saiu aqui no 0 a 0, ele tomou quase 5.000 pontos de loss, tá? É um baita de um loss. Então assim, foi um trade contra a tendência. E aí se você fosse olhar aqui, quando rompeu, quando confirmou esse pivô, o DI mais estava acima do DI menos, o MACD estava altista, os preços estavam aqui, ó, empurrando a banda de Bollinger para cima. Então assim, cada vez que o tempo passa, eu chego à conclusão que a gente não pode ter uma visão muito curto prazista, tá? A gente, por isso que eu só olhar o gráfico semanal, que ele é de longo prazo, né? Um prazo maiores, cada candlestick aqui que representa uma semana, é melhor você se alinhar, né, e se posicionar através dele também, tá? Porque mesmo que você tenha critérios objetivos, se você tiver critérios só de um único prazo, você vai tomar bastante stop loss. É por isso que tem muitos robôs. O pessoal acha que robô de investimento é a solução, né, para você começar a ganhar dinheiro. O robô, ele vai seguir os critérios que você colocar lá, tá? Então assim, se você coloca esses critérios que eu te falei aqui, no robô, ele ia entrar comprado aqui, tá? Ia entrar comprado e ia tomar quase 5.000 pontos de stop. Agora, se o seu robô ele tem como parâmetros de entrada os dados aqui do gráfico diário alinhados, somados, tá? Somados aos parâmetros do gráfico semanal, aí sim, né? Você tem que ir combinando, né, os parâmetros e ir testando. Então, por exemplo, você não compra enquanto os preços estiverem abaixo da média de 20 períodos do gráfico semanal, tá? Então aqui, ó, mesmo com o pivô de alta, você não teria comprado, porque não caiu abaixo da média, não subiu acima da média de 20, tá? Então são critérios assim que você pode ir amarrando para otimizar os critérios do robô. Mas então assim, quem foi muito curto prazista falou não, né? Quando o pessoal viu que a bolsa estava aqui, ó, próximo de 115.000 pontos, já começaram, né, falar, agora é 125, 125, né? Foi aí a bola de cristal aí de muitos, foi duas coisas. Para o índice eles falaram que ia 125.000 pontos, não foi, virou e agora está brigando na região de 100.000 pontos, sendo que o alvo é 94.000. E a outra coisa que eles tentaram cravar foi o dólar, né? Porque lá, vamos voltar aqui no índice, aqui, ó, quando começou a subir, final de março, beleza. O dólar, quando começou a cair, aqui, ó, também em março, estavam alinhados, né? Dólar caindo e Ibovespa subindo. Beleza, o que os caras falaram também? Nessa perna de baixo aqui, os caras falaram, dólar é 4,50. Tá? Eles falaram, ó, Ibovespa vai a 125.000 e dólar vai a 4,50. Nenhum dos dois se concretizou. Nenhum dos dois. Nenhum. Dólar bateu 4,70 e voltou a subir. Tá? Dólar bateu 4,70 e voltou a subir. Mas aí, por quê? O que aconteceu com os camaradas? Se eles estivessem analisando graficamente, eles não teriam feito, né, essa tentativa de previsão. Por quê? Porque aqui no gráfico semanal do dólar, esse pivôzão de baixa só seria confirmado se os preços viessem e rompessem um fundo aqui. Não rompeu o fundo. Baita coincidência, né? Os preços voltaram a subir.
E agora, qual que é o padrão gráfico que nós temos? O padrão gráfico que nós temos no gráfico semanal do dólar é fundo duplo. Fundo duplo quer dizer que o mercado ele veio, chegou aqui ó, em 4,70, encheu a mão, tá? Um número muito grande de players comprou, porque na visão do mercado, pelo cenário econômico atual, 4,70 é um preço muito barato para o dólar. E aí beleza, dólar subiu. Dólar sobe, chega à região de 5,27, não consegue romper 5,27, né? Aí vem outra levada aí, ó, outra leva de traders, de fundos, etc, que acham que 5,27 está caro. Aí eles começam a vender, né? Os gráficos eles representam isso. Nessa, os suportes, resistência é isso. Suportes são regiões que o mercado entende que está barato. Vai lá e enche a mão. Resistências são regiões que o mercado entende que está caro. Vai lá e solta a mão, vende dólar. Então venderam pesado o dólar. Aí veio cair. Veio cair, quando ele vem e ele vem testar a região de suporte, que é o fundo anterior em 4,70, o mercado volta a encher a mão, tá? E aí, estatisticamente, quando o mercado tem esse movimento de duas vezes ter comprado numa quantidade tão grande que faz com que os preços subam, o padrão gráfico é de fundo duplo. E esse padrão gráfico, ele é porque os padrões gráficos, eles são padrões que ocorrem em determinados movimentos. Então, os grafistas estatísticos, eles analisaram, né, milhares e milhares de gráficos e eles identificaram esses padrões, tá? E aí, esse padrão do fundo duplo, ele nos diz o seguinte, ele nos diz que se essa resistência desse topo aqui ó, do meio, do fundo duplo for rompido, se os preços romperem para cima, aqui no caso em 5,27, os preços vão continuar em movimento de alta. E aí a projeção desse fundo duplo é a seguinte: você pega a altura do fundo em relação ao topo do meio, tá? E você pega essa altura aqui e você coloca para cima. Você coloca ela a partir também da resistência para cima. Então nós estamos com ele aqui e vamos pegar lá, ó, né, a nossa linha que estava demarcando aqui a resistência em R$6 e vamos utilizá-la para fazer a projeção. R$5,93, tá? Então é isso. Se romper 5,27, o padrão gráfico nos diz que os preços vão buscar 5,93. É isso. Tá? Mas aí é o seguinte, as pessoas, aí o camarada vem e fala, ah, vou encher a mão aqui então, vou comprar dólar doidado para chegar até lá. Só que a análise técnica, os padrões eles têm essa probabilidade. Mas aí vamos supor que essa probabilidade aqui ó, é de 80%. Todas as vezes que o fundo duplo ocorre, 80% das vezes os preços vão até o alvo. Ok. O que vai acontecer nas próximas semanas, nós não sabemos se está dentro dos 80% ou dos 20%. Porque 20% das vezes os preços eles não vão no alvo, tá? E aí isso explode o cérebro, deixa o cérebro das pessoas, metaforicamente falando, em miolos, né? Explode, porque as pessoas não conseguem enxergar uma coisa que é probabilística, tá? Porque nós somos seres, né? A gente tem a nossa aprendizagem é binária. Só que no mercado você não trabalha com os sistemas binários. Você não trabalha com uma possibilidade exata. Você tem modos de fazer o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco nada mais é do que proteger o seu capital. Sabe, se determinar aquele padrão gráfico não ocorrer o movimento esperado pelo padrão gráfico. Então aqui, por exemplo, vamos supor que os preços romperam. Você pode utilizar várias técnicas. Por exemplo, a média móvel de 8 períodos, tá? Ela pode servir como um parâmetro para você conduzir o seu stop. Então, à medida que a média vai subindo, você vai subindo o seu stop, tá? Você pode utilizar a média de 20 períodos, uma média mais longa. Você pode fazer o stop barra, porque é o seguinte, cada candlestick que vai sendo formado a cada semana,
o seu stop você vai colocando abaixo dele, né? Vamos supor, né? Você entrou comprado aqui no rompimento da máxima, que é deste candle aqui no gráfico semanal, e aí você coloca o seu stop. O seu stop estava aqui embaixo. Aí fez esse candle, seu stop agora vai para aqui. Formou esse candle essa semana, agora você coloca o seu stop agora aqui, 5,13. E assim vai. Aí outro candle altista, você coloca ele. E assim você vai subindo o seu stop. Então existem várias técnicas de gerenciamento de risco, tá? Você precisa fazer gerenciamento de risco, mesmo diante, né, do padrão gráfico. Mesmo diante, né, se a gente for olhar o cenário econômico, macroeconômico, microeconômico brasileiro, etc., há muita chance do dólar realmente sim subir, tá? Subir muito. Mas o dólar em si, como moeda, ele também está perdendo seu valor, porque os Estados Unidos estão aumentando a taxa de juros e isso afeta a moeda deles, tá? Existe aí, né, quem sabe o mínimo de política cambial, política monetária, sabe, né, que há uma espécie de guerra das moedas, né? Inclusive esse é um livro, é um dos poucos livros do Jim Rickards que eu não tenho, né? Infelizmente eu não tenho esse livro Guerra das Moedas. É um livro bom, é um dos livros que eu gostaria de ler, porque é o Jim Rickards, né, é um advogado especialista em economia. Ele escrevia lá na Empíricos, e aí ele é especialista em crises, etc, tá? E aí ele fala sobre isso, a guerra das moedas, né? E esses especialistas aí em moedas, eles falam, né? Eles inclusive provam que existe uma guerra para tomar a dianteira mundial da China contra os Estados Unidos, né? Eles dizem que a economia chinesa ela vai ultrapassar a economia americana e a China vai impor o yuan, que é a moeda deles, como moeda global, né? E se você digitar aí, ó, você digita no Google colapso do dólar, né? As teorias sobre o colapso do dólar. Aí tem várias teorias, tá? Então assim, se o dólar entrar em colapso, né, ele não vai resistir a nada. Então por isso que você tem que ter um seguro aí, né? Você tem que ter uma forma segura de fazer as coisas. Mas é isso. Quando os preços eles voltaram a subir, a gente já tinha feito o alvo de Fibonacci no gráfico de 60 minutos. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Alvo de Fibonacci no gráfico de 60 minutos do dólar em 5,27. Tá? Isso a gente fez depois que ele rompeu o alvo anterior. Ele começou essa lateralização aqui, ó, lá para o final, para o início de junho, né? Hoje nós estamos 24 de junho, no início de junho, depois a partir da primeira semana de junho, indo para a segunda semana, né? A partir da segunda semana a gente já falou, ó, alvo do dólar 5,27, cravou, né? Ele cravou, ó, hoje, ele cravou, hoje, né? Hoje foi o dia que ele cravou, ó. Cravou lá, hoje de manhã, fez uma correção na média de 8, voltou e cravou. Bateu duas vezes em 5,27, cravando aí o nosso alvo. Tá? E aí vamos fazer a próxima projeção, né? A próxima projeção para o dólar é de... Vamos lá... 5,41. Tá? Nós estamos aqui, ó, com o segundo pivô de alta do gráfico de 1 hora, colocando a retração de 38,2 na cabeça do pivô. Próximo alvo de Fibonacci 5,41. O segundo aqui, ó, foi cravado em 5,27 e agora 5,21, 5,41. E aí é o seguinte, ele vai em linha reta, né? Ele vai em linha reta? Não vai em linha reta. A gente, né, estabeleceu o alvo, ó, ele andou de lado bastante, subiu, né? E ele aqui, ó, no gráfico semanal tá subindo, tá? Ele vai romper aqui. Ele vai fazer um candle de correção em algum momento aqui, antes dele retomar o movimento de alta, tá? Mas, né, os indicadores continuam mostrando tendência de alta no gráfico de 1 hora. No gráfico diário, né, DI mais acima de DI menos, MACD altista, e no gráfico semanal, tá? Então é isso. Ó, a média de 200 do gráfico diário está em 5,46, né? 5 centavos acima aí, ó, do próximo alvo de Fibo, tá? Pra mim ele vai buscar esse 5,46 aqui, ó, tranquilamente, né? Tranquilamente ele vai buscar. Então é isso, né? Esse é o cenário, né? O índice, ao invés de ir a 125 mil, está caindo e vai a 94.600. O dólar, ao invés de cair para 4 e
50, na verdade ele virou, ele subiu, e agora ele está prestes a acionar esse padrão gráfico, né? E o próximo alvo de Fibonacci é 5,41, né? E o alvo final é 5,93, tá? Pelo menos esse é o alvo final do gráfico semanal, se na semana que vem romper acima de 5,28 no dólar. E aí vamos para os principais papéis do Ibovespa, né? Porque se a gente olha os principais papéis, o que está acontecendo com eles, a gente sabe o que vai acontecer com o Ibovespa. Vale está em tendência de baixa, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Simples assim. Aí, a questão de você se posicionar já é detalhe, né? Eu não vou gastar o tempo aqui do nosso estudo, né? Diariamente dentro da Grafistas eu faço os estudos, eu olho todo santo dia esses papéis. E aí, quando surge um padrão gráfico, eu falo lá para os meus assinantes, gente, determinado padrão gráfico ocorreu. E aí, né, se você fica sabendo, eu estou te contando aqui que o padrão gráfico ocorreu. E aí, se você quer entrar vendido, né, não quer entrar, o que você vai fazer? Aí já é de cada um. Mas o padrão ocorreu, né? Não tem como eu virar para você e falar, ó, o padrão ocorreu, gente. Entra vendido aí e recompra lá em R$60. Não tem como, né? Não tem bola de cristal, tá? É tudo método. É tudo sobre método, tá? Mas a tendência é essa, ó, os dois prazos alinhados. Petrobras, os dois prazos alinhados, né? Este candle aqui, ó, dessa semana de Petrobras é um candle baixista, tá? Esse candle que o pavio da parte superior é maior do que a parte inferior, ele indica uma força vendedora muito grande, tá? Tem até um setup aí, o tal do TSS, que é o Tática da Sombra Superior. Nesse setup, o pessoal entra vendido, aqui no caso é vendido, né? Se romper a mínima do candle com stop lá em cima, é um stop caro, né? Na minha opinião é um stop caro. Stop acima com o alvo aí, né? Se for duas vezes, vai ser lá em 20,78. Mas eu particularmente não gosto desse setup não. Ele não tem um alto grau de acerto não, tá? Não tem. Mas ele é baixista, pelo menos assim, você pode não se posicionar pelo gráfico semanal. Mas no gráfico diário você pode esperar aí, né, uma continuidade, pelo menos, dessa super tendência de baixa. Então, Vale, tendência de baixa. Petro, tendência de baixa. Itaúsa, tendência de baixa. Itube, tendência de baixa. BBDC4, tendência de baixa. CSN, tendência de baixa. Usiminas, tendência de baixa. Ambev, tendência de baixa, né? Ele fez uma correção no gráfico diário. B3, tendência de baixa. Banco do Brasil, tendência de baixa. Rompeu aqui, ó. Ele está em processo de virada aqui, ó, no gráfico semanal, mas já rompeu abaixo da média de 20 períodos. DI- já está acima de DI+, MACD já está baixista e no gráfico diário já está desde final de março, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 principais papéis do Ibovespa estão todos em tendência de baixa. Aí eu te pergunto, Bolsa vai subir a 125k? Ibovespa vai subir? Não. Ibovespa não vai subir. Tá? Se todos os papéis, porque o índice, ele é, de uma maneira simples, falando, vamos tacar aqui, ó, Ibovespa. Esse é o Ibovespa à vista. O Ibovespa, ele é o somatório do comportamento dos preços desses papéis e de dezenas de outros, tá? Então ele é o somatório. Então assim, estão todos os papéis em queda. Não adianta, não vai subir, né? A tendência é de baixa. Tá, a tendência de baixa e a tendência é continuar em queda. Sabe, o pessoal falando, é hora de comprar. A empresa X está com tantos múltiplos, tá abaixo, né? Sei lá, vamos pegar aqui, ó, Itaúsa. Itaúsa tá 8,63. O valor patrimonial de Itaúsa, a ação dela teria que estar a 9,50. Sabe, que 9,50 é um valor patrimonial, então ela está abaixo do valor patrimonial. Uma hora Itaúsa vai voltar acima de 9,50. Tá, só que está em queda e a projeção é de continuar em queda. Ó, aqui, ó, confirmou um pivô de baixa. Vamos fazer a projeção desse pivô de baixa aqui, ó. Gráfico semanal,
projeção de Fibonacci é 7,61. Então assim, o padrão gráfico baixista foi confirmado no gráfico semanal de Itaúsa e os preços vai 7,61. Por que você vai gastar? Puxa vida. Por que você vai gastar o seu dinheiro comprando a 8,56 se tem a projeção de chegar a 7,60? Pelo menos. Então assim, faz muito sentido não. Se você pode comprar barato, sabe, não faz muito sentido. Não adianta, gente, não adianta, ó. Grande parte da porcentagem da Bolsa de Valores hoje, há 3 anos atrás, não era, tá? Não era. Hoje, sim. Pessoas físicas têm um grande peso na Bolsa de Valores. Então, a pessoa física tá vendendo, não é 1, 2, 10, 15 fundos que vão entrar comprando e vão reverter esse negócio aqui. Não é, tá? Que precisa de um volume financeiro muito grande, tá? Um volume financeiro muito grande. Então, se tá barato, beleza, vai ficar mais barato ainda, tá? Porque tá tudo alinhado, o gráfico diário e o gráfico semanal está alinhado, sabe? E a tendência, quando eles estão alinhados, o potencial de queda é maior, é imenso. Só para você ter uma ideia, agora que no gráfico semanal, Itaúsa está com as bandas de Bollinger abrindo, ó. Virou a banda de Bollinger para baixo. Ela estava flat, ela estava andando de lado. Agora deu uma quebrada. Então agora vai começar. Só para você ver, olha só o tanto que ela caiu, os preços caíram depois que a última quebrada dela para baixo, ó. Quebrou para baixo, os preços caíram, né? Os preços saíram, ó, da região de 9,69 para 8,65, né? Quase que o que? R$1, mais de R$1 de queda, mais ou menos. Aí retomou, aí agora tá quebrando, tá quebrando. Vamos ver o próximo suporte. Nós temos um suportezinho fraquinho aqui em 7,88 e nós temos o outro suporte maior aqui, ó, entre 7 e 6,70, mais ou menos, tá? Então é isso. Ele tem aí esse espaço para cair. Já nos mercados internacionais, aqui eu já estou no gráfico semanal, né? O Dow Jones fez uma leve correção, tendência de baixa. Dow Jones, SP500, correção, tendência de baixa. E Nasdaq, também uma leve correção em tendência de baixa. Mercado americano, quando esses 3 principais índices estão em tendência de baixa, o mercado está em bear market. Bear market quer dizer queda, quer dizer recessão econômica, quer dizer crise financeira econômica. É isso que quer dizer. Essa semana, pela terceira semana consecutiva, o minério caiu. E o minério segurou na média de 200 do gráfico semanal. Se semana que vem romper abaixo dessa média, vai cair bastante, tá? Vai cair bastante. Ó, ele vai atingir a região lá de 500. Mais ou menos de 500 aqui, ó. Esse tanto que caiu nessas 3 semanas vai cair mais para baixo. Isso aqui, ó, é pânico geral. O petróleo também segurou na média, está segurando a média de 20, né? E a média de 20 é a grande fronteira, né, entre, né, os movimentos altistas e as forças baixistas. É a média de 20 períodos. Está segurando a média de 20. Vamos ver se vai se manter ou não. Se cair aqui, ó, se petróleo perder 94 dólares, ele vai buscar aqui embaixo, ó, os 62 dólares. Aí vai ser pânico geral, pânico total. E Petrobras está, né, é diretamente ligada ao petróleo e Vale é diretamente ligada ao minério de ferro. Com a queda dessas duas commodities, a Bolsa de Valores brasileira derrete. Ok? Grafistas.com.br é nosso site, onde nós falamos sobre todos os nossos conteúdos e planos de assinatura, tá? Aqui na Udemy eu tenho o Fundamentos de Análise Técnica, que é um dos cursos que eu tenho aqui na Grafistas, e que eu falo, né, sobre todo o básico aí da análise técnica, né? Já são 75 alunos, fica aí também a indicação, ok? Então esses foram os estudos dessa semana, isso que aconteceu aí nessa semana.
mais uma semana baixista, mais uma semana turbulenta, uma semana que o mercado digeriu, né, a ata do Copom, a ata lá do Fed, do Banco Central Americano, e o mercado chegou à conclusão que realmente, né, a recessão econômica veio para ficar, que os juros vão continuar aumentando, e isso vai fazer com que o dinheiro saia da renda variável e vá para a renda fixa, né, que os preços das ações vão cair consideravelmente, né, isso é só o começo aí de uma grande queda, de um grande período de recessão. Recessões não duram poucos meses, tá? Recessões podem durar até mais de um ano, etc. Então assim, o mercado sobe 4 anos seguidos, né? Quando ele cai, o pessoal quer que ele caia 2 meses e ele volta a subir. Não é isso, tá? E aí você pode ver, né, que nos gráficos semanais de todos os ativos, de todos, né, tirando o dólar, de todos os ativos estão em queda, tá? Principalmente ações, tá tudo em queda. Então assim, não espere que os preços se revertam. Um abraço e até a próxima.